Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, e essa é mais uma aula de Sociologia, ministrada pelos meus alunos do ensino médio que estão aí no período remoto devido à pandemia do novo coronavírus. Esta é uma aula gravada no sistema Meet para facilitar o acesso aí dos nossos alunos, né? E ela está sendo disponibilizada de forma pública para todo mundo aí que tiver interesse nos temas, conteúdos e debates a respeito desta ciência que é a sociologia. E aqui nós vamos continuar falando a respeito aí do nosso Augusto Comte. E agora vamos entrar na segunda fase da vida deste importante intelectual do século XIX, a fase que ele vai elaborar uma religião, a religião positivista. Bom, gente, vamos aqui relembrar, né, que o Augusto Comte, até 1842, ele está escrevendo lá o seu curso de filosofia positiva, está também ministrando o curso de filosofia positiva, tá? Ele é casado com uma senhora que ele vai se separar neste ano, que é a Caroline Massan, e um tempo depois, 2 anos depois, lá entre 1844 e 1845, ele tem ali um amor, uma paixão por uma outra senhora chamada Clotilde de Vaux, não é? Do qual é um romance que não é carnal. Os dois, em nenhum momento, eles vão ter nenhum tipo de relação física. E o Comte vai entender nesse período, nessa vivência que ele teve com a Clotilde de Vaux, uma vivência breve, por sinal, porque ela vai acabar morrendo logo depois, tá? Mas o que ele vai entender desse período com a Clotilde é justamente o amor. Ele vai entender justamente que o amor, esse sentimento, esse afeto tão profundo, não é? Ele é possível e ele somente vai ser, e ele somente pode ser proporcionado pela mulher. Então, aqui, a partir da morte dela, ele começa a reorientar a sua obra para a elaboração de uma religião, a religião positivista, ou também conhecida como religião da humanidade. Pessoal, aqui uma coisa importante, não é? Primeiro, as explicações do porquê o Comte teria elaborado essa religião. Vai ter alguns pesquisadores, alguns pensadores que vão considerar que é mais uma loucura do Comte. Vamos lembrar que o Comte, quando ele tinha ali por volta de 28 anos, ele teve um problema psiquiátrico muito intenso, que ele chegou a ser internado, passou um tempo no hospital psiquiátrico. Então, tem gente que interpreta a elaboração dessa religião como uma nova forma de loucura. Tem gente que vai entender que a elaboração dessa religião ela é completamente coerente com a obra que o Comte vinha desenvolvendo anteriormente, que vê conexão, inclusive, vê que a elaboração dessa religião, inclusive, já estava presente nos escritos anteriores do Comte. Mas o fato, gente, é que nesse momento o próprio positivismo, e, gente, ali nos anos 40, o Augusto Comte, ele é uma espécie já de popstar, de influencer do século XIX. Ele já é um cara com muitos seguidores, não apenas dentro da França, mas fora da França também. Ele já tinha seguidores que acompanhavam as suas obras e os seus pensamentos em outros países, como na Inglaterra, como na Alemanha, inclusive até brasileiros, que já naquele tempo, paralelo ali na vida do Comte, também acompanhavam as teorias positivistas. Muitos desses seguidores vão romper com o Comte nesse momento. Eles não vão aceitar essa ideia da religião positivista. Vários outros vão continuar com o Comte e vão ajudar nessa elaboração da religião positivista.
Isso aconteceu, inclusive, aqui no Brasil, tá, gente? Eu vou falar, né, nas nossas próximas aulas aí, sobre como que o positivismo aconteceu no Brasil. Mas eu já posso adiantar para vocês que sim, no Brasil também teve esse racha entre os positivistas e aqueles que entraram na religião da humanidade. E, gente, existem templos, tá, da religião da humanidade no Brasil. Tá? Se vocês procurarem aí no Google, der um Google, vocês vão achar imagens desses templos, tá? Inclusive, me parece que hoje não, mas até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos, inclusive, religiosos da humanidade, fiéis positivistas da religião da humanidade. Pois bem, esta é uma religião diferenciada, gente, onde ela vai ter uma perspectiva antiteológica. Claro, ela não está lá no estágio teológico, então ela é antiteológica, ela é antissobrenatural, né? Ela também não é metafísica, tá, gente? Ela não é abstrata, mas sim uma religião com uma perspectiva natural, humanista e principalmente demonstrável. O que isso significa? Né? Olha só, significa o seguinte, que esta é uma religião, gente, onde o que é cultuado é a ciência. Gente, a religião positivista, o molde básico dela era a religião católica. Tá? O Comte, inclusive, ele acreditava, ele olhava para a religião católica e falava assim, cara, esta é uma religião que ela acertou muito, porque ela é popular, ela tem apelo popular, mas ela erra onde? Ora, no seu Deus, porque é um Deus abstrato, é um Deus que não é conectado, é um Deus transcendente, ele não é conectado à natureza, à humanidade. Pois a religião positivista, ela parte da perspectiva católica. Gente, um templo positivista, ele é muito parecido com um templo católico, tá? É uma religião com santos, tá? Os santos da igreja positivista são os grandes cientistas da humanidade, cientistas, artistas, né? Como, por exemplo, Platão, Aristóteles, Michelangelo, Shakespeare, Isaac Newton, são todos santos da igreja positivista. Tá? A igreja positivista tem calendário, a igreja positivista tem sinal da cruz, ela tem terço, ela tem anjo da guarda. Tá? Então, o molde dessa religião, ela é o molde da religião católica, com a diferença que agora esta é uma religião que não tem Deus, e sim uma deusa, tá? A deusa que vai ser a expressão real do amor. Aquele amor que o Comte percebeu na existência da Clotilde de Vaux, agora aqui ele é trazido como uma divindade, a divindade que é a humanidade. Mas essa humanidade, né, que é uma deusa, ela apenas por acaso, tá, pessoal? Apenas por acaso, a deusa humanidade, ela tem a sua representação em Clotilde de Vaux. Olha esse retrato aí, né? Esta é a Clotilde de Vaux, que ela vai representar a deusa humanidade. E vejam, pessoal, a humanidade, ela é algo palpável, objetivo, racional? Não. Porém, ela é demonstrável. Estão entendendo? O Deus cristão, ele não é demonstrável de acordo com o Comte. Ele é transcendente. A humanidade é uma deusa, tá? Que inclusive, tá, pessoal? Os religiosos positivistas, eles não falam a Deus, eles falam a deusa, tá? Então, a deusa humanidade, ela é uma deusa demonstrável. E é uma deusa imortal, não é? Olha só ali, né? O grande ser que é a humanidade, que é a Virgem Mãe, representada pela Clotilde de Vaux, que não era nem virgem e nem mãe, tá? A representação da Virgem Mãe é a ideia justamente que ela é a filha de teu filho, que é essa ideia da humanidade. A humanidade ela é imortal, no sentido de que ela é composta pelo passado, que são as gerações mortas, o presente,
que somos nós, os vivos, e o futuro, que são os filhos dos nossos filhos, que continuarão. Então, se nós, seres humanos, homens, temos a necessidade de uma perspectiva de imortalidade, esta imortalidade é a própria humanidade. Juntamente com o grande ser, nós vamos ter o grande fetiche, que é a Terra, e o grande meio, que é o espaço. Gente, essa é a santíssima trindade da religião positivista. Grande ser, grande fetiche e o grande meio. Vejam aí, mais uma vez, se conectando aí com a religião católica. E aí, olha só, o Comte ele vai propor também algumas modificações naquele sistema positivista. Tá? Não vou aqui explicar novamente, né? Isso aqui já foi falado nas nossas aulas, apenas o que está em vermelho ali, gente. Olha só, ele vai subdividir, assim como o Estado teológico, lembra? Ele é subdividido em fetichista, politeísta e monoteísta. O Comte ele vai trazer uma subdivisão no Estado positivo. O Estado positivo, então, ele vai se subdividir em científico e filosófico, e científico, filosófico e religioso. A ideia do Comte aqui era de que a religião iria absorver tanto a ciência, quanto a filosofia, quanto a arte, quanto a política e por aí vai. A ideia do Comte é que a humanidade iria chegar num estágio onde a religião praticamente dominaria a vida dos homens. Ele também vai modificar aqui a ordem e hierarquia das ciências. Vejam só, ele vai introduzir nesse momento uma nova ciência, que ela estava ali um pouco dispersa no seu sistema do curso de filosofia positiva, e a partir de 1845 ele vai dar uma nova visão para a ciência da moral, aqui a sétima ciência. A moral, que ela é mais desenvolvida então que a sociologia, e ela vai se ocupar do homem, do seu cérebro ou da sua alma. Né? Cérebro e alma para o Comte é a mesma coisa, tá? Porque ele está sempre pensando numa perspectiva objetiva, materialista. E o método de elaboração da moral é o método subjetivo. Pessoal, o que é o método subjetivo? O método de construção de uma nova realidade. Então, vejam só, se da matemática à sociologia nós temos ciências objetivas, ou seja, é o objeto que constrói a ciência, é o mundo que forma aquela ciência. Agora, com a moral, é a ciência que forma uma nova realidade, que forma um novo mundo. E aí a gente percebe, então, aquela ideia, o fechamento daquela ideia, justamente, né, de reforma social. A reforma social, que ela vai aparecer aí, né, com a ideia, fechando aí que é a ideia do Comte de ordem e progresso, que também é a síntese de uma frasezinha que ele falava, uma frase que sintetizava a ideia da religião da humanidade, que é o viver para outrem. Viver para os outros é o altruísmo. Lembrem que o positivo ele não é egoísta. O positivo ele é simpático, ele é altruísta, é viver para os outros. E aí nós vamos ter o mandamento da ordem positivista, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso como fim. Tá? Essa aqui é, vamos dizer assim, o mandamento básico da religião da humanidade, da religião positivista. Mas também vai ter uma ideia de formação social. Então vejam só, pessoal. O amor por princípio, a gente já sabe que o amor é a mulher. Em que sentido, inclusive? O Comte ele entende, gente, que nós, seres humanos, nós temos um domínio afetivo, de ação e de razão. Ele entende que o afetivo, o amor, ele é da mulher. Ele é exclusivo da mulher, mas ele é o mais importante. Por isso que a mulher, inclusive, ela é cultuada no positivismo.
a mulher, ela é central no positivismo, ela é mais importante, ela é mais evoluída do que o homem, justamente porque a mulher tem o amor. O homem, ele fica com a ação e a razão. Agora vejam o seguinte, nós homens, nós somos menos evoluídos que a mulher, porque a gente não tem o amor. Mas nós temos a ação e a razão, ou seja, nós podemos estudar e trabalhar. A mulher, de acordo com o Conte, ela não estuda e ela não trabalha. Por quê? O que ela faz? Ela ama. A função da mulher na sociedade positivista é amar. Amar o seu pai quando ela é criança, amar o seu esposo quando ela é adulta e casada, amar os seus filhos quando ela é mãe. Ela tem por objetivo ensinar ao homem o amor e amparar o homem com seu amor, que é justamente aquilo que falta no homem. Então, o princípio da sociedade é o amor, que é a providência moral, ou seja, a mulher. Vocês entenderam que a mulher ela é valorizada, mas não tão valorizada assim, né? Vocês entenderam isso? Espero que sim. Nós vamos ter também providências sociais. E agora vejam que nós estamos falando de um domínio masculino. Né? A providência geral vai ser o proletariado. A providência material vão ser os patrões, o patriciado, né? Os donos dos negócios. Pois, quando estes vivem em harmonia, quando estes aparam suas arestas, o proletário entende que a função dele é trabalhar e produzir, quando o patrão entende que a sua função é oferecer ao proletário as melhores condições, os melhores salários, assim nós teremos ordem social. Mas quem vai proporcionar essa ordem é justamente a providência intelectual, que são os sacerdotes da humanidade. E, gente, aqui o sacerdote da humanidade é justamente o sociólogo. Tá? O sociólogo é a providência intelectual, aquele que pode conduzir o progresso e permitir o amor, a ordem e, novamente, mais progresso. Tá? Pessoal, essa foi uma aula rápida, muito rápida, sobre essa parte muito legal sobre a religião da humanidade. Nosso próximo vídeo eu vou falar sobre como a religião da humanidade, inclusive, influenciou os rumos políticos, né, da formação da República Brasileira. Tá? Mas a gente se vê na nossa próxima videoaula. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem com saúde, que vocês estudem e que, se vocês tiverem alguma dúvida, venham nos procurar nos nossos canais aí já disponibilizados, tá bom? Até mais e tchau, tchau, gente. Valeu!